A coisa mais linda é ver o povo feliz. Foi justamente isso que eu vi ontem em Brasília. Era muita gente, mas muita gente mesmo. E todas sorrindo, sem rancor. Eram crianças, jovens, adultos, pessoal da terceira idade, todos sorrindo com o rosto feliz. E a causa disso, a causa de tudo isso, era um operário metalúrgico nordestino que iria deixar o seu nome na história. Pela terceira vez, estaria subindo a rampa para ser presidente novamente. Na hora de subir a rampa, foi uma coisa maravilhosa, mas foi uma coisa maravilhosa e a mais acertada, escolher os representantes do povo para participar junto. Tinha até um cacique, mas era um cacique de verdade, não era aquele cacique mentiroso lá que era traficante e falava que era cacique. Esse era o cacique Raoni, representando os índios do Brasil. Uma criança negra, uma cozinheira, um operário representando o operário, até um deficiente físico, um artesão. E quem colocou a faixa era uma que catava reciclado. É uma catadora de reciclado. E ela era a terceira geração de catadores. E sabe por quê foi tão lindo? Porque um idiota genocida, que era representante da burguesia, essa burguesia idiota, burra que tem no Brasil, e esse genocida, que foi presidente, que estava presidindo o Brasil, de tão idiota que ele era, ele se recusou a colocar, a passar a faixa de presidente por um operário metalúrgico. Mas aquele criminoso fascista que não quis passar a faixa de presidente, foi muito melhor. Foi graças a ele que foi a criatividade, foi melhor. Muito mais, mas foi muito criativo a coisa em si. Foi uma das partes mais bonitas da festa popular. Foi a parte bonita, linda, foi muito lindo. Só uma pessoa como um operário, né, trabalhador, o Lula, poderia fazer esse feito maravilhoso. E tudo isso, fazer esse feito depois de tudo aquilo que passou na vida. Desde a sua viagem de Pau de Arara para São Paulo, e ainda quando era criança, tinha que ajudar a mãe, porque tinha irmãos menores, então tinha que ter renda na casa. Ele ia vender amendoim na Praia de Santos. Aí depois, jovenzinho, já começou a trabalhar em indústria. Aí, sem o mínimo de escolaridade, aí ele foi fazer um curso de torneiro mecânico para ter uma qualificação profissional. Aí a sua vida ia melhorando. Mas aí ele só queria saber uma parte da vida dele, ele só queria saber do time de coração dele, que era o Corinthians. Aí o irmão mais velho, de tanto insistir, ele foi participar no sindicato dos metalúrgicos. E aí ele foi galgando
postos no sindicato até ele chegar a presidente do sindicato. Só que ele chegou a presidente do sindicato numa época que no Brasil era a ditadura militar. E quando ele foi eleito presidente, os militares já ficaram de olho. E aí os militares não tiveram dúvidas. Sabe o que os militares fizeram? Interviram, prendeu toda a diretoria, e o Lula foi parar no DOPS. Ficou preso no DOPS. Aí depois de um tempo, se uniu os operários mais organizados por causa da ditadura militar, aí resolveram fazer um partido político. Aí ele criou o Partido dos Trabalhadores. Ele foi uma das pessoas que ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores. Aí, como já tinha um partido, ele saiu candidato a deputado federal. Aí ele foi eleito e foi deputado federal pela Constituinte. Ele participou de toda aquela feitura da Constituição, tem a participação dele lá. E aí, por várias vezes, ele foi candidato, tanto a candidato a governador como candidato a presidente da República. E várias vezes ele perdeu as eleições. Mas ele sempre respeitou a democracia. Ele nunca quis fazer que nem esse pessoal fascista que estão aí, que não aceita o resultado das urnas, que eles querem dar golpe. São um bando de criminosos. Esse pessoal, inclusive esse pessoal que está acampado lá no quartel-general do Exército, são todos criminosos. Eles não aceitam a derrota. Eles acham que uma eleição, só eles que têm o direito de ganhar. Eles não aceitam perder. E o Lula foi candidato a presidente, venceu as eleições por 2 vezes. Ele venceu a primeira, depois foi reeleito, e tem outra. Ele reelegeu a sua candidata. Mas sabe como é que é? A burguesia fascista não aceita que pobre, trabalhador, que vem lá de baixo, que é isso? Veio de pau de arara para São Paulo. Aí o que acontece? E ele ajudou a eleger uma mulher. Nossa! Aí o machismo do burguês subiu a cabeça. E eles fizeram de tudo para dar um golpe. Aí eles deram um golpe, derrubaram a presidente, colocaram o vice, que era o que planejava todo o golpe, entendeu? Porque ele não conseguiu, ele saiu candidato a deputado federal por São Paulo e não foi eleito. Entendeu? Aí o partido colocou ele como vice na chapa E ele, como vice, ele deu o golpe, ajudou no golpe e assumiu a presidência da República. E Jair começou a botar tudo abaixo de todas as vitórias dos trabalhadores, eles acabaram. Aí o negócio é o seguinte: eles conseguiram eleger o representante da burguesia. O representante da burguesia só foi também eleito por quê? Porque apareceu um juiz ladrão,
Apareceu um juiz ladrão, aquele juiz ladrão de Curitiba, que inventou um monte de mentiras processuais e deixou o Lula preso durante 580 dias. Mas só que nem todos os juízes são ladrões e nem todos os juízes são corruptos. Aí apareceu um juiz da 12ª Vara Federal que, olhando, estudando todo o processo, viu que estava errado e não tinha prova nenhuma. Aí o que ele fez? Assinou o alvará de soltura. Como a prisão era inconstitucional e o processo não tinha prova nenhuma, ele pegou e assinou o alvará de soltura. Aí no dia da liberdade do Lula, ele deu uma declaração. Isso foi depois de 580 dias que ele ficou preso. Aí ele declarou que iria voltar para passar o Brasil a limpo. Aí, mas só que em todo esse tempo, esses 580 dias que ele ficou preso, muita gente, muitos políticos e a maior parte dele, tudo vindo da burguesia, eles pensaram, inclusive falaram em entrevistas, saiu na imprensa, em todos os jornais, dizendo que o Lula já estava morto politicamente e o partido dele, Partido dos Trabalhadores, tinha acabado. Mas aí o Lula saiu da cadeia e saiu mais forte, porque ele mesmo colocou que os 580 dias que ele ficou preso, ele aproveitou para ler e leu mais de 40 livros. Quer dizer, ele ficou preso, mas aumentou a cultura e com mais sabedoria ele ia sair de novo candidato a presidente da República. Aí quando ele saiu, que ele falou que ia deixar passar o Brasil a limpo, e muita gente não acreditou, ele viajou o Brasil de cabo a rabo. E em muitos lugares, por exemplo, aqueles estados que tá cheio de nazista, fascista, e daqueles caras que são pobres, mas burro, né? O cara é pobre e ele faz tudo para ficar mais pobre. E são os nazistas pobres. Então a caravana do Lula, que viajou o Brasil todo, em alguns lugares, foi até alvejada por tiros. Só para vocês terem uma noção, até bosta jogaram no comício do Lula. Eles passaram com drone em cima do comício e jogaram bosta em cima. Quer dizer, ele passou por maus bocados. E teve um estado, que é o estado mais nazista do Brasil, que é Santa Catarina, um grupo de nazistas lá de Santa Catarina declarou que ele não iria fazer comício em Santa Catarina, porque se ele fosse fazer comício em Santa Catarina, eles iam cortar a cabeça dele. Só que o Lula foi lá, fez o maior comício que já teve em Santa Catarina e ganhamos as eleições. O Lula venceu as eleições, os nazistas perderam. Só que o negócio é o seguinte, esse pessoal, eles não sabem, eles fazem ameaça, mas eles não sabem o que é um trabalhador retirante do Nordeste,
Quando ele sai de lá, veio, o cara já passou fome, já passou por tudo que possa imaginar. E como ele mesmo diz, ele foi comer um pedaço de pão quando ele tinha 7 anos de idade. Ele nem pão conhecia. E ele foi conhecer o pão quando veio para São Paulo. E quando criança foi ter que vender amendoim na praia para ajudar a mãe dele, porque ele tinha irmãos menores. Quer dizer, ele passou por uma série de coisas na vida que essa burguesia aí não conhece nada. Aí o que acontece? Ele prometeu que voltaria e ontem ele estava lá. Ele estava lá, subindo a rampa, com os representantes do povo. Tinha até o índio Raoni, estava lá, quer dizer, o cacique Raoni. Mas esse é cacique de verdade, não é cacique de mentira, como aquele outro cacique que era traficante lá no Paraná, e lá para o pessoal ele se apresentava como cacique, que era um terrorista que está preso, que a justiça prendeu e ele está preso. Aquele lá é o cacique de mentira. O Raoni é um cacique de verdade, é cacique mesmo. Então, e tinha até cacique na subida da rampa. E aonde estavam todos aqueles covardes, neofascistas, lá do acampamento, lá do quartel-general, que o tempo todo ficava ameaçando, dizendo que o Lula não ia subir a rampa. Onde será que eles foram parar? Ou eles estão lá ainda acampados ou estão batendo com a cabeça lá na parede, chorando, porque perderam as eleições e não teve o golpe militar que eles estavam esperando. Porque o mito deles é o que eles seguem lá, que é conhecido como minto. Não é minto, porque o cara só mente. Ele fugiu. Ele fugiu do Brasil. E ele não fugiu por causa da faixa que ele não queria dar. Ele fugiu porque ele estava com medo de ser preso. Ele ficou com medo de ser preso. Quer dizer, são todos covardes, né? Mas ontem o Lula estava lá, junto com todos os representantes do povo, tinha desde catador de papel, de reciclado, tudo. Tinha operário, tinha deficiente físico e tinha o cacique Raoni, que é o cacique de verdade. Foi lindo, mas foi lindo e emocionante. E isso vai ficar para a história. Foi a maior participação, de pessoas em Brasília. E a participação artística no Festival do Futuro. Foram mais de uma centena de artistas colaborarem com a festa do presidente Lula. Foi a maior festa de posse de um presidente do Brasil. Isso vai ficar na história. Foi a maior festa com a maior quantidade de pessoas. E eu, por ver toda aquela beleza, aquela festa, aquele povo sorridente, todo mundo sorrindo, ninguém tinha ódio no coração, estava todo mundo feliz. Só tenho que agradecer ao presidente Lula, porque só ele poderia dar isso à população brasileira.
Foi uma coisa muito linda. E o Lula está de parabéns. Companheirada, dê um like. O like é importante para o canal. Se inscreva no canal, assim você vai estar ajudando a gente. Compartilhe as informações. Você compartilhando as informações, você estará ajudando outras pessoas a ficarem mais bem informadas, certo? E não esqueça do link. Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E fico por aqui e um tchau.